Bom, como vocês já receberam a imagem aí nos anexos, vocês viram que é Cuba, é uma esquina qualquer de Cuba, né? A ideia é mostrar um pouquinho do desenho urbano com mais elementos urbanos, que a gente considera aí um poste, que eu acho que atrai muito a atenção e caracteriza bastante o desenho urbano. Eu particularmente gosto muito de colocar esse elemento presente nos meus desenhos. Nesse sentido, hoje eu acho que eu vou ir mais pela caneta, né? Embora vai ter aquarela, mas eu vou traçar bastante com caneta. E aí o céu vocês podem fazer aqueles efeitos que a gente mostrou em como fazer, né? Onde você pinta o céu com cinzinha clara, se vocês quiserem, ou azul também. Eu vou pintar com azul. E aí eu vou fazer umas manchas brancas para dar a ideia de que são essas nuvens aqui. Então vai ficar aquela coisa mais salpicada mesmo, só para dar uma ideia de que há uma nuvem branca por aí, né? E bem, aqui a gente trabalha literalmente os planos que também estão bem claros, o que está na frente, o que está no meio, o que está atrás. Não sei se é aqui, mas não estou escutando o áudio. Alguém mais não está escutando o áudio? Não está escutando meu áudio? Ah, agora está ouvindo, Igor? Todo mundo está me escutando? Igor, sim, professora, tudo certo. Igor, você continua sem me escutar? Acho que sim, acho que o Igor não está me escutando. Tomara que ele escute. Eu vou dar continuidade. Qualquer coisa, ele vê essa parte da aula no Drive. Que ele acha que ele não está vendo nem o que está escrito aqui, né? Pois, enfim, vamos continuar. Então, nós estamos trabalhando aqui com os planos. Os planos, todo mundo, né, lembra? Primeiro, segundo e terceiro plano, ou o plano da frente, o plano intermediário e o plano do fundo. Então, o que está aqui? O que vocês acham que está como elemento mais para frente, né? O que está no primeiro plano? Quais são os elementos que vocês veem como primeiro plano? Alguém tem alguma ideia? Ninguém? Será que tá todo mundo? Hã? Esses prédios nas laterais tem de um lado e de outro. Eles estão mais à frente. Vocês acham que eles é que estão na frente de tudo? O primeiro plano, exatamente o primeiro plano? O primeiro plano é aquele que está mais próximo do observador. Então, quais são os elementos que estão mais próximos? Então, os elementos acima da calçada. E esse elemento aqui, né, que está bem no centro, esse jarro, e ó, seguindo essa linha aqui, a pessoa está no mesmo plano. Além dessa calçada, né, dessa guia aqui, ó, que está claramente no primeiro plano. E, obviamente, o piso aqui na frente também está no primeiro plano. Aí, como segundo plano, aí sim, esses edifícios que você falou, este e este, juntamente com esse poste
e esse poste. Além desse carro, né, e esse elemento aqui, não sei o que é, deve ser uma carretinha. Então, assim, esses estão no segundo plano, juntamente com esse vaso e esse pedaço de carro aqui. O que está no terceiro plano, o plano de fundo, é tudo que tiver lá atrás, né? A partir desse poste para trás, tudo é terceiro plano, é só o que compõe a cena, né? Então, faz parte dos edifícios, esse poste, os carros que estão ao fundo e as pessoinhas lá no fundo. Então, assim, a gente tendo isso com clareza, a gente, quando for desenhar, vai saber o que vai posicionar na frente e o que vai posicionar atrás. Lembrando que o que está na frente está mais embaixo, né? Aqui, os elementos estão mais abaixo. Porque, olha, se você levar essa linha aqui horizontalmente para cá, você está vendo que o poste começa aqui. Então, ele está mais ao fundo. A gente mostrou isso com aquela aula da estação ferroviária, mostrando as alturas dos elementos que mostram o que está na frente e o que está atrás, né? Então, com relação a isso, a gente tendo essa clareza do que está na frente e do que está atrás, a gente pode partir para a parte da perspectiva, né? O que a gente vai tirar aí de perspectiva para desenhar essa imagem. Lembrando que sempre a gente faz a regra dos 3/3 até a gente pegar a prática. Depois que pegar a prática, aí vocês podem trabalhar do jeito que tiver interesse. Bom, vocês já sabem que o elemento que está muito destacado, ou para mim ele tem que estar mais próximo dessa linha ou mais próximo dessa linha. Nesse caso aqui ele está bem perto do centro. E é um elemento que, como está cortado e é um poste, está feio, acaba que destoa. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar ele do meu desenho. Mas eu vou considerar ele só para título de desenho do restante dos elementos, né? Ou então, no meu desenho, eu posso pegá-lo e trazer aqui para a linha do terço de cá da esquerda. Isso fica a critério de vocês. Eu posso trazer ele para cá e aí ele não fica tão agressivo, né? Visualmente falando, porque ele está bem no centro, quase no centro, ele está parecendo que está dividindo a imagem, né? Além do que eu posso diminuir ele um pouquinho aqui em cima para ele ficar aparecendo tudo, né? E aí ter a composição completa desses postes. Então eu posso sim trazer ele para cá. Bom, sabendo disso, a gente já pode entender o que está na imagem, o que vai estar aqui no centro, nessa parte do miolo, e o que vai estar acima e o que vai estar abaixo. O que vai estar no miolo, a gente já vê aqui, né? Quase todos os edifícios estão nesse miolo. Esse edifício, que para mim é o destacado da imagem, ele está onde eu gosto, né? Ele está na parte desse terço aqui. Então, ele me traz um conforto visual bastante interessante. Esse poste, como é só uma composição, não tem problema, ele está mais próximo ao meio, porque ele não está na frente, né? Esse poste, como eu disse, vou trazer para cá, para a esquerda, e vou manter os outros onde estão. Essa edificação, ela está literalmente na metade, depois da metade aqui desses terços, e aí ele vai me dar um fechamento da imagem. O que está em cima? Em cima está parte das janelas, né? Dessa janela do terceiro andar, dessas janelas do segundo andar. E aqui embaixo eu tenho praticamente só solo, com quase todo um automóvel, o automóvel principal, e todos os outros automóveis estão abaixo dessa linha do terço. Então, vai me dar uma facilidade na hora de desenhar, porque eu vou saber onde posicioná-lo. E esse aqui, em especial, ele está bem quase, né, nesse centro aqui. Então, facilita bastante também o desenho dele. E olha só que interessante, todas as pessoinhas estão abaixo também dessa linha. Então, eu posso fazer o calunguinha, né, que são as figuras humanas, nessa posição aqui perto desse centro aqui dessa imagem. E aqui são elementos só de composição, isso aqui também só de composição, e a gente vai fazer alguns elementos só para dar uma ideia do que ele é. Esse poste aqui também está bem interessante, que ele também fecha a imagem do lado direito, né?
Então, dá um fechamento dessa imagem com ele desse lado e essa edificação fecha desse lado. Vocês estão vendo que a imagem não está tão certinha, né? Não tem problema. Vocês podem acertar ela na hora de desenhar, né? Fica até mais fácil de desenhar quando ela está bem certinha. E aí, vocês fiquem à vontade se fazem elas ligeiramente tortas ou se mantém ela retinha. Então, vamos lá. Essa linha aí, depois eu esqueci de colocar a animação. Vamos ignorá-la por um minuto. Deixa eu só colocá-la por último, porque isso não vai dar problema no entendimento. Isso, vai dar certo. Vamos lá. Então, com isso, eu passo para a imagem seguinte. Eu dou uma apagadinha na linha dos terços, só para não ficar muito complicado a imagem. E aí eu parto para identificar onde está a minha linha do horizonte. Como eu disse para vocês, o que é a linha do horizonte? Onde é que ela fica normalmente? Na altura do quê? Vocês lembram? Ninguém lembra? Todo mundo caladinho? Vocês não lembram qual é a altura da linha do horizonte? Hã? No fundo da imagem? A linha do horizonte, ela fica, o que a gente chama de altura do observador. A altura do observador é justamente onde estão os olhos da pessoa, né? Então, eu fotografando, meus olhos estão mais ou menos nessa altura aqui do mouse que vocês estão vendo na tela. Então, eu marco a minha linha do mouse, a minha linha do horizonte, nessa altura que eu acho que é a altura do observador, pelo que eu estou vendo na imagem. E olha só que interessante, coincide com a altura dos olhos dessa pessoa aqui. Coincide, nem sempre vai coincidir, porque olha só, as pessoas aqui estão mais afastadas e o olhar delas seria aqui, tá? Mas o meu olhar está mais ou menos aqui. É como se eu estivesse em pé, fotografando, e aqui é que eu vou visualizar todos os elementos, tá? Então, o que eu fiz a partir dessa linha que eu tracei e me identifiquei como a linha do observador? Eu posso colocar os pontos de fuga, se eu souber já onde eles estão, ou primeiro o traço e depois eu identifico os pontos de fuga. Faço o traço de quê? O traço das linhas de fuga, né? As linhas de fuga são aquelas linhas que saem do ponto de fuga. Como eu disse para você, se eu for desenhar o objeto de início sem nenhuma referência, eu primeiro traço a linha do horizonte, depois ponho os pontos de fuga e aí vou criando os meus desenhos a partir disso. No caso de uma imagem já existente, eu tenho que identificar onde está meu ponto de fuga. E eu identifico pelas linhas de fuga que eu posso traçar nessa imagem. Então, nesse caso, eu faço isso. Eu crio primeiro a linha de referência onde eu quero fazer o destaque de tudo e a partir daí eu faço as minhas linhas de fuga. Então, eu identifiquei que essa linha aqui, ó, no final desse edifício, coincide com essa altura aqui. E tem outros elementos que estão numa linha também de perspectiva, né, como a altura dessa bandeira. Bandeira, para quem não sabe, é essa parte superior de uma janela ou de uma porta. Às vezes ela é móvel, às vezes ela não é móvel, né? Ela fica fixa. Então, essa linha aqui onde passa, onde começa a bandeirinha, que é esse elemento superior aqui da janela, se eu traçar uma linha, vai coincidir com essas linhas dos outros edifícios lá no fundo. E aí, essa linha continuando vai encontrar nessa linha do horizonte um ponto, né, que é o ponto de fuga. Como ele está bem distante da imagem que a gente está visualizando aqui, a gente chama que ele está no infinito. Então, eu posso traçar todas as linhas que eu quiser para fazer uma referência de linha de fuga, né? Então, se eu traçar uma linha aqui nesse balcão e continuar, ele vai coincidir com algum elemento. Por exemplo, pode coincidir com esse balcão aqui. E aí eu vou encontrar ele em algum ponto de fuga, né?
Esse do lado de cá, essas linhas que vocês estão vendo, são as linhas que vão levar para o lado esquerdo. Agora, para o lado direito, quais são as linhas que eu posso considerar que são linhas de fuga? Primeiro, esse edifício aqui, ele está claramente indo para outro sentido, né? Ele está indo para lá, para a direita. Então, o que eu faço? Eu traço linhas que são perpendiculares a ela, como essa linha aqui desse edifício. Se eu traçar aqui também na parte superior, vai ser também o mesmo ponto, e assim por diante. Então, eu posso considerar as linhas de fuga, todos esses elementos aqui que estão perpendiculares, né, entre si por conta dessa perspectiva. E aí, qualquer outro elemento que eu queira acrescentar, eu posso fazer essa linha de construção que a gente chama de linha de fuga. E no caso aqui dos elementos verticais, eu também posso traçar quantos forem necessários. E esses perpendiculares aqui à linha do horizonte, que é igual a essa vermelha, é traçar definidamente até onde vocês quiserem realmente, né? Onde está o poste, onde estão as janelas. Se vocês quiserem traçar de início, vocês traçam. Se não quiserem, vocês deixam para marcar com aquarela direto. Então, aí vai na questão da prática de vocês, que vocês tenham vontade de ir traçando essas linhas para ajudar na construção do desenho. Com relação a isso, tem essa última linha aqui, que é a linha que liga os postes, né? Essa linha ela tem uma pequena curvatura. A gente vai tentar dar uma retada nessas linhas, só mesmo para nível de composição. Como eu vou trazer esse poste mais para cá, ele vai ficar ligeiramente reto, né? E se vocês observarem, essa linha aqui, ela não é tão reta assim, né? Ela tem uma curvatura aqui e outra aqui, justamente onde o poste segura essa linha. Então, por isso que eu digo que eu vou arretá-la. Ela está em um ponto de fuga diferente dos outros elementos e, portanto, vai fazer diferença também na hora de traçar, né? Bom, repetindo tudo de novo. E com isso a gente tem a imagem colorida, que eu também disponibilizei para vocês colorirem, né, da cor que vocês tiverem interesse. Lembrando que em Cuba as cores são um pouquinho mais mortas, né, por conta deles não terem essa manutenção das cores. Isso é muito comum em algumas partes. Na parte turística, acredito que é bem mais colorido, bem mais pintadinho, né, por conta da questão turística. Mas eu acho que tem a ver com a entrada do capital, ou seja, da não entrada do capital, que eu acho que recentemente isso tem mudado quando se mudou o governo. Eu conheço muito pouco sobre o governo de Cuba, então o pouco que eu sei, o pouco que eu entendo é que a entrada do capital, a não entrada do capital, meio que mantém um estilo de vida um pouco mais baixo, porque eles têm uma condição diferente da nossa. Então, os carros são mais antigos, você não vê carros da atualidade, como a gente compra, né? Acha 5 anos depois a gente já troca de carro. Não, isso vocês estão vendo nitidamente que os carros são bem antigos. Por conta disso, né? Não existe o consumismo lá exacerbado como a gente aqui utiliza, tá bom? Então, vamos partir para o desenho? Vou tirar aqui a gravação. Bom, aqui eu vou utilizar a regra dos 3 terços para dar uma leve noção aqui de onde eu vou colocar cada elemento. Voltei. Então, com isso, essa linha aqui que eu tracei é uma linha aqui, né? Chegando aqui na linha do horizonte que a gente tinha em mente, né? Que ela é um pouquinho acima da linha do terço. Eu teria ela aqui nessa parte. Então, eu reforço só essa parte aqui que eu quero. Depois a gente desenha os outros edifícios. O outro edifício que eu quero
que fique marcado aqui, né, em relação à linha do terço, é o edifício que finaliza aqui. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui. E vou deixar ele retinho mesmo, tá? Aí aqui ele tem uma complementaridade aqui e assim, né? Ele tem uma quebrada aqui. Depois a gente volta nele. Bom, continuando aqui, a gente tem a linha do balcão, que fica, deixa eu ver, em relação à linha do terço. Ele fica abaixo, então ele fica mais ou menos aqui. E aqui embaixo, ele fica, essa linha que finaliza o edifício, ele fica um pouquinho abaixo dessa linha do terço. Então, ele faz isso aqui, ele abre. É como se continuasse. E essa continuação vai chegar lá do outro lado, né, da edificação, das edificações que estão aqui. Com isso, a gente tem o outro edifício que está mais ou menos nessa posição, que é aquele mais alto, que tem a mesma linha aqui, ó, desse edifício, utilizando ele como referência. Aí, a partir daqui, ele desce, né, para um ponto de fuga aqui, que está nessa linha do horizonte. Então, vem aqui, ó, e faço assim, a mesma coisa aqui, até chegar mais assim. E aí, eu fecho ele mais ou menos perto do centro do desenho. A partir daí eu posso colocar outras edificações um pouco mais baixas, né, com a mesma perspectiva. E aí eu não vou mais me ater a ser tão certinho o desenho, né? Não vou medir tão claramente isso. Aqui na frente ele tem uma perspectiva que para aqui e que desce para cá. Aí o edifício que está mais ou menos aqui, ele faz isso, né? E também segue para cá. Desce aqui. Então aqui tem duas colunas, que depois a gente ajusta. Aqui no fundo, completando essa fachada aqui, que está um pouquinho atrás dessa aqui, a gente faz um dentinho e sobe, que é um edifício que está incompleto. E aqui, ó, continua. Pode deixar sem preencher aqui, porque a gente ainda vai colocar o balcão saindo aqui. E aí, essa saída do balcão, aí nos dá a referência do poste, que está na altura do edifício. Então, eu traço o poste aqui. A base do poste eu não vou visualizar. Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Ele vai fazer uma pequena quebra aqui e vai se ligar com algum elemento aqui da fachada. E aí depois a gente só faz algumas linhas considerando o poste e depois a gente faz os detalhes depois de pronto, né? Colocar luz, enfim. Do lado de cá, só para completar, né, a ideia do que está na frente e o que está atrás, aquele edifício a gente chegou até aqui, mas ele termina mais ou menos nessa linha aqui, ó, nessa continuidade da linha aqui. E aí, na frente dele, já tem um poste que fica mais ou menos nessa altura, mais alto, né? Porque ele tá lá no fundo. Aí vem o outro, mais ou menos aqui. Um pouquinho mais baixo, né? Ó. E aí, o terceiro que a gente trouxe para cá, ele vem até aqui. Então, ele fica até aqui. E aí vem a parte que é mais baixa e vai subindo. Vou até apagar essa parte aqui que eu fiz mais alto.
Isso, agora sim. Aí a gente puxa verticalmente, mais alto, né, em relação a esse, e esse aqui mais alto ainda. E aí depois a gente vai traçar aquela espécie de mão francesa invertida que segura, né, esse ferro. Um pouquinho mais para frente. E aí depois a gente traça a linha que vai ligá-los, né? Aí aqui para fechar o desenho, a gente traça o poste. Deixa eu colocar aqui a calçada, o poste vai estar mais ou menos aqui. Depois a gente engrossa esse poste e faz todos os elementos, tá? Tem uma linha aqui, outra linha aqui e as linhas de cima que são incompletas, né? O poste, ele sai por aqui mais ou menos. Então, ele tá na altura aqui, ó, do balcão. Bom, aqui na frente, para completar mais um pouquinho aqui, tem a calçada. Essa parte da frente a gente não tá visualizando, né? Porque ficou um pouco diferente a proporção do desenho. Mas eu posso colocar uma pessoa aqui ainda. Posso botar aqui, deixa eu ver qual a altura dela. Tá um pouquinho mais alto que o terço. Então, vem aqui. Faço um calunga, né? Ele tá com o braço estirado e o outro braço dobrado. Segurando o picolé. E aí a roupa e o short a cabeça um pouco maior. Ele tá dobrado aqui a perna. Esse short é bem largo, né? E a perna aqui. Tá? Só para largar essa também um pouco aqui em cima. Aqui não aparece o pescoço, né? Pela forma da pessoa. Mas é possível fazer mais ou menos aí como a pessoa é. Talvez eu enlarguecer mais para ficar mais próximo da realidade. Bom, com isso, meu traçado geral está feito. O restante eu vou fazer com a aquarela. O que eu ainda vou fazer aqui? Vou colocar o automóvel. Esse automóvel aqui, que é um bem maior, né, do que os outros. Então, eu venho aqui e traço ele. Acho que eu fiz a pessoa muito atrás. Um pouquinho mais baixo. E tem aqui. Aqui tem o resto da roda. Aqui também. Aí aqui o outro que fica justamente nessa parte, a gente vai traçar
Também é só uma intenção, né, gente? Não é para um carro perfeito, não. Vocês podem abordar aí uma forma mais caricata de fazer o carro, inclusive de fazer a pessoa também, né? Fazer mais um carrinho aqui. Lá no fundo só uma intenção de carro. Pessoinhas. As pessoas estão na calçada e atravessando a rua. Então, vou colocar só em perspectiva aqui, ó. Só a intenção. Aqui tá um pouquinho maior, com um chapéuzinho, não dá nem pra ver. Só uma intenção também, um calunguinha simplificado. E tá bom. Qualquer outra intenção aqui de desenho, fica à vontade de acrescentar. Eu vou acrescentar só mais essas colunas aqui que eu tinha esquecido delas, né? Eu vou ter a pessoa fora da posição da fotografia, né? Vocês estão observando isso. Vou deixar para trabalhar os detalhes tudo na aquarela mesmo. E aí vem poxa aqui. Tá. Acho que já dá. Aberturas aqui. Bem diferente. Aqui tem uns elementos a mais aqui. E a abertura aqui tem uma abertura bem aqui na esquina. Tem a janela bem aqui no encontro desses terços. E aí, ó, para manter a altura das janelas igual, você traz uma linha de perspectiva, não uma linha de fuga. Só para a janela não sair muito fora, né? Da altura. E para vocês conseguirem fazer uma forma próxima uma da outra. Então, o poste vai parar aqui, ó, bem na frente dessa janela. Que, na verdade, é uma porta. Aí vocês podem traçar a linha da bandeira, né, da porta, dividir a porta, e aí pode fazer um elemento aqui para diferenciar um balcão do outro, porque um começa e o outro termina. Acho que aí fica melhor. As outras aberturas a gente vai trabalhar com a própria aquarela. Ou à medida que a gente for passando a aquarela, a gente vai traçando o restante, tá? À medida que for sentindo a necessidade. Então, eu trouxe aqui meu copo com água também. Não sei se eu vou usar totalmente ele, mas para limpar o pincel já serve. Vou molhar aqui a minha tinta. Bom, para fazer o céu, meu céu aqui ele tá pequeno, né? Ele não tá tão grande, então vou usar o pincel intermediário. Vou molhar o pincel aqui para manter a água. O que eu posso fazer? Eu posso vir e passar... Ixi, estava sujo o pincel. Posso passar a água primeiro, né? Daquele jeito que a gente viu antes. Isso vai ajudar a
a fazer aquelas manchas brancas, porque a gente primeiro passa a parte da água com a tinta azul e depois a gente passa a tinta não, o pincel só cheio de água em alguns espaços para ele abrir a cor, né? Para ele abrir o azul. Então, passa a água assim. E aí vem com o azul. Vocês podem fazer o azul mais clarinho, que é esse que eu peguei. Ou pode pegar um pouquinho do azul escuro, misturar com o azul escuro que vocês têm, acho que é esse. Que é o azul ultramarino e o azul claro. E aí tentar já passar em algumas áreas, né? Tentem não passar nos postes, mas também se passar não tem problema, porque aí vocês vão pintar com preto depois, né? Lembrar onde está a linha de construção para passar em cima da aquarela. E o que não é linha de construção, manter sem pintar, né? Então, aquilo que eu disse, limpa o pincel na água. Deixa eu ver se ele tá limpo, tá. E aí, ele carregado de tinta, fazer aquele espirro da tinta na água. Vocês podem deixar secar um pouquinho ou vamos ver o que dá aqui com ele ainda cheio de água, né? Ó, ele abre a tinta, né? A parte, o que é mais claro de cor, você vai ver que ele vai abrir. Então, se eu colocar a água pura, vai abrir mais a cor, né? Então, vem aqui, ó. Ele vai abrindo. Eu vou concentrar em algumas partes. Para ele ficar salpicado no céu, não ficar inteirinho. Aí se vaza. Se vaza, você seca o pincel e puxa, né, da parte de cima para ele não invadir outra parte do desenho. Tem que ser com pincel seco para fazer essa secagem, né? Ó, aqui você pode puxar também. Aí vai ficar aquelas manchinhas brancas aqui. Quando tiver mais seco, você pode espirrar novamente a água para ver o que dá, tá? E aí deixa assim, né? Esse difuminado da água e passa para outra parte do desenho. Vou pegar um pincel mais fino. Vou trabalhar com a tinta azul marine, né? Ultramarine, o azul mais escuro. E aí eu vou para as janelas. Coloco a água na tinta e vou mexendo aqui, vou deixar ela meio grossinha, né? Isso para quê? Porque assim a tinta vai aparecer mais. Se eu colocar muita água, a tinta aparece menos, né? Como aqui, ó. Aqui nós temos um anúncio, né?
uma abertura do cartaz da loja, esquina de telhas, aqui, mais um pouquinho, que é o mesmo azul das janelas. E aí, os outros azuis são os azuis mais claros. Então, eu vou com azul mais claro, também com mais tinta. Essa consistência de creminho, tá? Não é uma consistência muito clara. E aí, eu passo em todo o restante, né? Aqui na base do balcão, que entra aqui, faz assim. E todas as colunas. Aqui também é claro. E as colunas de novo. As colunas aqui embaixo, elas são unidas. Aí lá no fundo, onde a gente visualiza, a gente vê também algumas colunas. Eu faço com o resto da tinta, porque não vai ficar tão visível e vai ficar mais clarinho. E aqui tem uma carretinha, né? Vocês podem ou não fazer. Bom, o carro, ele é bem clarinho. Então, vocês podem passar um pincel sujo da tinta no carro. O outro aqui também é só a parte de baixo. E o edifício ao lado também é bem azulzinho clarinho, né? Então, pode fazer uma sujeirinha da tinta azul. Depois a gente faz os detalhes com a caneta. Como eu disse, hoje eu vou usar caneta. Deixo meio que manchado, assim, meio... como se eu tivesse... só uma intençãozinha aqui de... manchas. Aqui pro fundo também tem um azulado. Só faz uma intenção. E aí você pode partir para a outra parte. O que eu vou fazer aqui? Aqui também é azul, mas é azul claro. Vou fazer assim, que depois eu passo a caneta. E aí depois a gente, se for o caso, reforça com a aquarela. Tá? Aqui, ó, enquanto tá secando, tá bastante água, hoje não tá muito seco o tempo. Eu vou fazer aqui o detalhe dessa fachada de cá. Aqui a coluna. Uma porta aqui. Outra coluna. E aí vem
espécie de balcão que não é balcão. E uma porta aqui. E aqui tem uma janela. A altura da porta. Só que aqui tem uma linha, né, que divide essa parte dessa. E aqui tem mais um balcão nesse aqui. E aí as portas. Aqui em cima tem um detalhezinho que a gente pode fazer para completar. E mais uma janela aqui. Super molhado. Estão vendo aqui, ó, quando você mistura a tinta, ele fica meio borradinho. Esse efeito aqui é muito legal na aquarela. Vou tentar usar caneta onde dá. Deixa eu pegar aqui, né? Então, vamos lá, vamos tentar. Não, peraí. Aproveitar que aqui tá distante, tem um rosadinho. Então, eu vou trocar aqui para vermelhinho e tentar passar nessa parte ainda. Dá uma olhadinha aqui. Tô com o pincel sujo do vermelho, não tem problema. E aí eu venho com o vermelho novamente e dou uma intensificada na parte de baixo. Aqui eu molho um pouquinho. E deixo uma coisa mais solta aqui em cima, só para dar um efeito de sujo. Aqui, ó, também tem postes, colunas, e que elas encerram mais ou menos aqui. Então, vou dar uma escurecida nessa parte aqui de baixo. E aqui tem um efeito mais solto, né? A gente vai fazer isso com cinzas também. Mas a gente só vai passar cinzas nas paredes depois que estiver seco, senão vai borrar e aí vai fazer um efeito não muito legal. A gente pode fazer o que mais aqui? A gente pode fazer o amarelo dos postes. Com textura assim de creminho, né? Da tinta. Aí vocês podem marcar aqui. Este daqui é amarelo. O do fundo, ele tem umas raias vermelho e branco. E aqui parece que também é amarelo, um amarelo mais sujo, né? Tipo um ocre. Você pode pegar um pouquinho do ocre e dar essa sujadinha nele. Assim. Pra não ficar tão limpinho quanto o outro. Eu tenho que esperar secar, gente. Senão vai borrar tudo.
Vamos ver aqui o vestido, a roupa do cara aqui. Dá pra dar uma mexida nele enquanto isso. E o azul é um azul preto, né? Azul jeans. Aí você pode. Então, esse redinho aqui na parte de baixo. Aqui tem uma mancha. Aqui tem outra. E aqui também tem mancha. Deixa meio manchadinho assim, depois a gente faz detalhes com a caneta. Aqui tá seco, não tá. Acabei de borrar o desenho. Falta essa parte e essa aqui. Tá tudo certo aí? Tá todo mundo conseguindo fazer? Vamos pegar um pouquinho do cinza aqui. Colocar na janela. Na verdade, ela tem um pouco de marrom nesse cinza. Então, vamos esquentar o cinza, né? Pega o cinza, o preto que vocês têm. Aí vocês podem colocar uma... Aqui é o preto, né? Pode colocar um pouquinho de marrom. Pra dar uma esquentada nesse cinza. Vai ficar esse tipo de marrom aqui, de preto. E aí vocês podem fazer o desenho dessas janelas aqui, ó. Essas aqui também tem bandeira, que é essa parte de cima aqui, que às vezes é fixa. Aqui também tem. Aqui também. E aqui desse lado também, acho que já dá pra dar uma mexida nele. Vamos lá. Aqui fica bem dentro, assim, então quase não dá pra ver. Esse aqui tem uma parte mais escura
uma parte mais clarinha. Ainda assim tem alguns desenhos aqui. Mesma coisa aqui. Esse aqui é branco, né? Mas só deixar uma coisa mais. Depois com a caneta a gente reforça. E aí, aqui vocês vão poder desenhar com esse cinza escuro, como se fosse uma sujeira, né? Aí faz tipo, como se estivesse escrevendo lá em cima, na parte de baixo dessa beira aí, dessa que a gente chama beira bica, né? Na verdade tem outro nome, mas faz parte da platibanda. Platibanda que é essa estrutura, eu não sei se eu já comentei com vocês, para esconder o telhado, se eleva, né, uma construção acima das janelas, aí você não percebe onde está o fim do telhado, e o telhado ele está lá atrás, né, lá dentro, escondido por uma parede que sobe, né? Então, quase todos os edifícios modernistas são assim, e algumas residências nesse estilo aí que vocês estão vendo. O telhado fica escondidinho. Aqui na balaustre também, ou balaustrada, vocês também vão ter uma sujeirinha, né, de tempo de uso que não foi pintada. E aí algumas áreas você consegue ver nitidamente a sujeira, o envelhecimento da peça, por não ter a pintura, né? E a pintura vai desgastando, vai deixando essa sujeira na parede. Eu vou desenhar aqui aleatoriamente as peças da balaustre, mas vocês fiquem à vontade. Depois na caneta vocês podem até reforçar. Mesma coisa aqui. Ainda tem água aqui no céu, mas eu acho que já dá para desenhar no restante. Tá bem sequinho. Então, vou começar com a caneta. E eu vou deixar o restante sem pintar. Por quê? Porque eu quero que destaque o desenho nesse caso. Então, aí é uma massa aí com a caneta, onde vocês vão poder explorar mais o traço do desenho. Deixa eu mudar aqui a tela, fica mais fácil.
aqui. Sim. Aí, aqui nessa parte vocês já podem colocar mais sombra, onde vocês identificam, né? Aqui assim, aqui, né? Com a aquarela. E aí algumas partes vocês já podem escurecer bastante. Lembrando que é o preto com um pouquinho do marrom, né? Aí aqui tem uma sujeirinha, né, do desbotamento da edificação, da chuva que pinga e suja tudo. Ele não fica tão definido, mas dá para trabalhar aí aqui assim, né? E aqui eu descobri que é um buraco. Acabei de observar. Você só intensifica o preto. E aqui é um sujeirinho. Aqui, só dá uma sujeirinha também. Para mostrar que é mais escuro, que era uma área onde era uma porta. E aí, ó, o desenho já vai ficando pronto, né, nessa parte. Vocês não precisam mais voltar nele. Aqui eu desisti de fazer aí o carro, acho que é desnecessário, né? E aí, os demais edifícios, vocês podem fazer manchas, né, só para completar aí a ideia de edifício que tem. Completando aqui nessa mancha azul. Pode fazer depois as janelas, mas não precisa ter essa definição tão clara, né, do edifício. O que vocês vão detalhar mais são esses dois. E esse aqui fica como um pano de fundo. Essa parte aqui é um pouquinho mais clara. Vocês podem dar uma borradinha assim, para não ficar tão dura, né? Depois colocamos as vegetações.
Quando a aquarela ela se expande, fica bem mais interessante, né? Então, às vezes, colocar água e depois jogar a tinta dá um efeito mais interessante, né? Nessa parte que a gente não está fazendo muito detalhe. Depois a gente passa aqui de novo a caneta. Enquanto isso, vou deixar ele assim e vou passar a caneta desse lado. Utilize a caneta quase falhando, né? Deixa eu tirar aqui a luz. Aqui, ó. A caneta vocês não precisam fazer certinho, então passe ela com a mão leve e deixa falhar, assim. O efeito dela falhando também é legal para marcar uma área sem deixar tão nítido o traço, né? Aqui na janela, a gente vai deixar um reforço bem interessante aqui de sombra. Aqui na parte que divide a janela, a porta, né, da bandeira. Faz um desenho aqui qualquer, só para dar um efeito de que há alguma coisa aí. Aqui bastante sombra. E aí desenho em cima na parte azul. E a gente já escurece. A balaustre, que ela é bastante visível, né? Aí vocês podem deixar também falhar a tinta da caneta. Ou fazer bem definidinho, vocês escolhem também. Tentem marcar a caneta onde tem a sombra, né, que já fez anteriormente. Se vocês quiserem fazer bem detalhadinho, fique à vontade. Eu não vou fazer porque minha mão tá doendo um pouco, tá? Hoje minha mão tá doendo bastante. Aqui em cima também traça. Faz um voluminho assim meio rabiscado. Aqui é a placa da loja. Depois a gente escreve com tinta branca, né? Se vocês tiverem corretor branco também funciona. Aqui tem o volume aqui da...
da coluna. Aí vocês vão vendo que o desenho ele vai se formando, né? Quando você traça com caneta. Quando não tem muita aquarela. E aí olha como ele se destaca, né? Em relação ao restante, que é só um difuminado. Aqui é o poste, né? Ele começa fino e vai enlarguecendo à medida que chega no chão. Aqui depois a gente faz um reforço preto. E aqui também. Aqui faz com a caneta mais grossa um pouquinho. Aqui. E aqui, ó, ele tem um elemento de apoio. Aqui assim. A outra caneta aqui. A sombra aparentemente está do lado de cá. Aí a gente traça um pouquinho mais forte do lado de cá também. Aqui, ó, poste. Depois a gente passa um branco aí para dar um destaque. Vou fazer assim. Eu tenho a calçada para traçar aqui. E aqui também, né? Que vocês façam também destaquezinho assim. Ai, caramba. Deixa eu fazer esse outro poste aqui e pegar a caneta mais fina. Mais fininho em cima e enlarguece quando chega na base. E vocês estão vendo que já está tomando forma, né, o desenho? Que é justamente por conta do traçado, né? E aí, nessa parte que é o fundo, vocês não precisam fazer tão detalhadinho, não precisa fazer abertura, porque é só um elemento compositivo mesmo.
Gente, minha mão tá doendo muito hoje. Aqui tem uma caneta mais grossa. A gente faz o pneu. Aqui embaixo o pneu. Aqui vocês podem escurecer se quiser, né? Fazer assim, ó. Ou vocês podem manter branco também. Fiquem à vontade. Aqui. O pneu. E completo. Também. E aí completa aqui também. Como se fosse aqui uma guia. E aqui. Em cima mais fino, embaixo mais grosso. E vamos ver aqui, mais aqui. Eu não fiz a carretinha aqui não. Deixei sem fogo mesmo. Vou pintar aqui o cinza no chão. Aqui, não sei se vocês estão vendo. Vou pintar aqui. Vou passar meio pincel meio sujo antes. Cuidado para não borrar, porque eu já passei a caneta. Essa caneta que eu passei, ela borra. E aí vocês podem limpar bem o pincel e fazer aquilo, né? De espirrar água. Como eu disse, quem tiver uma escovinha de dente e puder fazer, fica à vontade, que fica até melhor. Aqui também. Aqui eu vou passar um pouquinho mais escuro. Fazer também a espirrada. Aqui ficou bem legal. E aí eu venho com preto na borda dessa linha guia e passo intercalando preto e deixo um espaço em branco para aparecer o que está aí na calçada.
perto dessa pessoa aí, dessa figura humana. Aqui você já deixa uma marcação bem clara de guia. E aí aqui atrás vocês podem passar um pouquinho aí da tinta também. Tinta cinza. E aí novamente, né? Quiser espraiar, não dá certo. Para ficar mais manchado. Aqui nessa região tem um amarelo aí. Vocês vão ter que pegar um amarelo bem clarinho. Pega o amarelo, pode até misturar um pouquinho do branco, no caso de vocês, que eu acho que não tem. E aí passar onde tem alguns pilares aí inteiros, né? Quadrados. Que é o que fica ao fundo, né? Fiz até errado aqui a proporção. E aqui no fundo vocês podem fazer uma mancha só de como se tivesse coisas, sem ter tanta definição. A não ser que queiram desenhar bonitinho lá dentro, aí fica à vontade também. Até aqui assim. Aí aqui já é vista para fora. Aí vocês podem dar uma salpicada também com preto aqui em cima, para aparecer um degradezinho. E bem, as pessoas, vocês podem pintar com preto, né? Ou como esse daqui, que a gente fez mais definido. Esse aqui vai ficar borrado. No caso aqui, eu vou pintar com preto mesmo. A pessoa. Não vai ficar legal, não. Porque não vai ter distinção com o fundo, né? Então deixa só um sujinho assim de tinta cinza. Para dar um certo contraste. E aí a gente passa a caneta. Aqui é cinza. Faz uma espécie de desenho assim com um pincel, né? Aqui vou pintar de preto. Enfim. Ainda tem que completar aqui. Gente, o que fica faltando aqui? Fica faltando a gente ligar, né? Aqui na ponta todos os fios. Que ele vem lá de dentro. Aí aqui amplia também, aqui maiorzinho. Aí ele vem lá de trás. E vai. Aí você pode fazer a curvinha aqui. Aí tem um monte de fio que sai aqui, eu vou terminar depois. E aí eu complemento aqui com um vaso, só o desenho mesmo, tá? Mas esse seria o desenho de hoje.
Aqui ainda tem mais sombras, você pode fazer com a própria caneta. Aqui, ó. Aqui também pode fazer umas sombras mais intensas. E aí colocar a sombra também no poste, importante. Aqui vocês podem fazer vermelho sim, vermelho não, até chegar na altura desse poste. E a pessoa aqui vai ficar desenhada mesmo. Aqui tem uma curva de furinho da roupa. Aqui tem outra curva. Ok? É isso por hoje. Aqui embaixo é bem escuro. Aqui também tem uma sombra. Vocês estão vendo que à medida que vocês coloquem mais sombra, o desenho fica mais interessante, né? Aqui vai borrar minha caneta. Aqui eu vou escrever com preto e aqui eu vou escrever com branco. Vocês podem utilizar tinta guache branca ou tinta acrílica branca. Pode usar também caneta branca se tiverem, ou aquela caneta de corretor, né? Que também dá para fazer algumas coisas. E aí dá para rabiscar aqui, como se fosse o que está escrito ali no que vocês estão vendo. Aqui ainda dá para fazer um poste preto, né? Onde tem as luzes, né? De vermelho, verde e amarelo. Dá para fazer aqui ainda, eu não fiz. Aí a gente complementa o desenho daqui a pouco. Deixa eu só dar uma aliviada na minha mão, tá? É isso por hoje, viu, gente? Que bom, Stephanie, que você tá gostando. Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente nas vezes passadas fez mais aquarela, menos caneta. Vocês podem fazer mais caneta, menos aquarela, mas aquarela pode ser um efeito interessante. Olha o efeito que dá, né? Quando tem as gotas de aquarela. Dão um aspecto interessante no desenho. Então dá para trabalhar de várias formas a aquarela, até chegar naquela que você goste mais, né? Vocês vão trabalhando aí. A gente está passando por algumas formas de usar a aquarela e a caneta. E aí vocês depois escolhem aquilo que mais lhe agrada, né? Acho que isso é interessante da aquarela. Tem gente que diz assim, a aquarela só pode usar de um jeito. Não existe isso não, viu, gente? A aquarela, ela é tão diferente, assim. Se vocês tiverem a oportunidade de ver as aquarelas do Leonardo da Vinci, já esteve em Brasília uma vez, pode ser que volte, né? Sempre volta. Ele já foi 2 vezes para lá. Foram as obras dos grandes mestres. Gente, a aquarela dele era tão simples, era bem aguadinho, bem clarinho. Assim,
Vocês vão ver técnicas e técnicas. E antigamente a aquarela utilizava a gema do ovo, a clara do ovo, né, para fazer segurar a tinta no papel. Então vocês vão gostando, assim, à medida que vão fazendo uso da técnica, vocês vão se identificando mais com um jeito do que outro. Ok? Tô achando que eu vou escurecer bastante o piso. Então não estranhe se no vídeo vocês virem mais escuro. Tô achando que tá muito pouco o contraste dos objetos. Então vou escurecer mais do que isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Vou colocar bem mais forte, tá? E aí trabalhar com mais sombras. Vou completar aqui as sombras desse, vou acrescentar o semáforo que tem aqui no centro, que é segurado por fios, e vou colocar todos os fios, que eu acho interessante no desenho urbano, colocar essa fiação, que eu acho que dá um aspecto diferente no desenho também, tá bom?